Você tomou seu remédio hoje de manhã? Talvez o comprimido para diabetes? Talvez o protetor do estômago que você toma há anos sem pensar. Parece seguro, parece normal, parece que você está se cuidando. Mas existe algo que está acontecendo dentro do seu corpo neste exato momento. Algo que seu médico pode nunca ter mencionado e que pode estar roubando de você uma vitamina essencial para seu coração e sua memória. Durante décadas, nos disseram que basta comer carne, ovos e leite para ter vitamina B12 suficiente. E quase todo mundo acredita nisso sem questionar. Mas existe uma verdade escondida que a maioria das pessoas depois dos 60 nunca descobre. O problema não é o que você come, é o que acontece depois. Certos remédios extremamente comuns, que milhões de pessoas tomam todos os dias, bloqueiam silenciosamente a absorção dessa vitamina dentro do corpo. E o pior é que os sintomas dessa deficiência são confundidos com envelhecimento normal. Cansaço, esquecimentos, formigamento nas mãos e nos pés. Pesquisadores descobriram que até 20% dos adultos acima dos 60 anos têm deficiência de vitamina B12, e muitos não sabem disso. Estudos mostram que quando essa vitamina está baixa, um composto perigoso chamado homocisteína se acumula no sangue e aumenta o risco de infarto. Se você quer saber exatamente quais medicamentos estão roubando sua B12 e como proteger sua saúde a partir de hoje, fique comigo até o final deste vídeo. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Adoro saber que pessoas de tantos lugares diferentes estão cuidando da saúde juntas. A vitamina B12 é como a chave que liga o motor do seu corpo. Ela mantém seus nervos funcionando, seu cérebro alerta, seu sangue saudável. Mas depois dos 60, o corpo já produz menos ácido no estômago, o que dificulta naturalmente a absorção dessa vitamina dos alimentos. E quando você adiciona certos remédios a essa equação, a situação fica ainda mais complicada. O corpo simplesmente não consegue aproveitar a B12. O que acontece então é silencioso. Você não sente nada no começo, mas com o passar dos meses e dos anos, os estoques vão se esgotando. E quando os sintomas finalmente aparecem, formigamento nos pés, perda de equilíbrio, memória fraca, muita gente pensa que é só a idade chegando. Mas não é. É uma deficiência tratável que pode ser revertida se descoberta a tempo. E tudo começa em saber quais remédios causam isso. E agora, vamos conhecer os 7 medicamentos que podem estar roubando sua vitamina B12 sem que você perceba. Preste muita atenção, porque os 2 últimos são os mais surpreendentes e provavelmente estão na sua casa agora mesmo. Medicamento número 1. Bloqueadores H2, como famotidina e ranitidina. Esses remédios são usados para tratar azia e úlcera estomacal. O que eles fazem é reduzir a produção de ácido no estômago. E aqui está o problema que quase ninguém te conta sobre eles. A vitamina B12, que vem dos alimentos, está presa às proteínas. Para liberar essa vitamina, o estômago precisa de ácido forte. Quando você bloqueia esse ácido com esses medicamentos, a B12 simplesmente não consegue se soltar da comida. Ela passa direto pelo corpo sem ser absorvida. Estudos mostram que o uso prolongado desses bloqueadores pode reduzir significativamente os níveis de B12 no sangue ao longo dos anos. Isso é especialmente perigoso para quem já tem mais de 60, porque a produção natural de ácido estomacal já está mais baixa nessa idade. O que fazer então? Se você usa esses remédios há mais de um ano, converse com seu médico sobre medir seus níveis de B12 regularmente. Não pare o remédio por conta própria. O refluxo e a úlcera precisam ser tratados. Mas a B12 também precisa ser monitorada e, se necessário, reposta. Uma opção que funciona bem é a suplementação sublingual, aqueles comprimidos que dissolvem debaixo da língua. Eles entram direto na corrente sanguínea. Dessa forma, você contorna completamente o problema do estômago. A vitamina não precisa passar pelo ácido gástrico para ser absorvida. Outra estratégia importante é garantir que sua alimentação tenha boas fontes naturais de B12. Ovos no café da manhã, peixe no almoço, leite e queijo. Mas lembre-se sempre, mesmo comendo bem, se o ácido do estômago está bloqueado, a absorção fica comprometida. A comida sozinha não resolve. Por isso, o acompanhamento médico é essencial. Peça exames anuais de B12 sérica. É um exame simples, barato e que pode prevenir problemas graves. E se você sentir cansaço persistente, formigamento nas mãos ou pés, ou dificuldade para se concentrar, não ignore. Pode ser deficiência de B12. Medicamento número 2. Antiácidos de uso crônico. Esses são aqueles comprimidos mastigáveis que muita gente toma depois das refeições sem receita médica.
Parecem inofensivos, afinal, são vendidos sem prescrição em qualquer farmácia. Mas quando usados todos os dias por meses ou anos, o efeito se acumula. O mecanismo é exatamente o mesmo dos bloqueadores H2. Eles neutralizam o ácido do estômago, e sem esse ácido, a B12 não se liberta dos alimentos. O problema aqui é que muitas pessoas nem consideram antiácidos como remédios de verdade. São só umas pastilhas para a azia, pensam. Mas a verdade é que qualquer coisa que altere o ambiente do estômago por tempo prolongado interfere na absorção de nutrientes essenciais. Pesquisas mostram que o uso diário de antiácidos por mais de 2 anos está associado a níveis mais baixos de B12 no organismo. E como esses produtos são de venda livre, muita gente usa sem nunca conversar com um médico sobre os efeitos a longo prazo. Se você se reconhece nessa situação, é hora de repensar. Talvez a azia que você trata com antiácidos precise de uma avaliação médica mais profunda. Pode ser refluxo, pode ser hérnia de hiato, pode ser algo que precisa de tratamento adequado, não apenas de mascarar o sintoma com antiácidos diários. Enquanto isso, se você realmente precisa usar antiácidos regularmente, converse com seu médico sobre suplementar B12 de forma preventiva. E novamente, a forma sublingual é uma excelente opção, porque não depende do estômago. A vitamina entra direto na corrente sanguínea pela boca. Outra dica importante: não tome antiácidos junto com as refeições. Isso piora ainda mais a absorção de nutrientes. Espere pelo menos 2 horas. E se você sente azia frequente, olhe para sua alimentação. Às vezes, reduzir frituras, café em excesso e alimentos muito condimentados resolve o problema. O objetivo não é viver com azia, mas também não é criar uma deficiência vitamínica grave enquanto trata um sintoma. É possível equilibrar as duas coisas. Medicamento número 3, colchicina. Esse é um remédio usado principalmente para tratar crises de gota, aquela dor intensa nas articulações causada por ácido úrico. A colchicina funciona reduzindo a inflamação e é muito eficaz para isso. Mas ela tem um efeito colateral que poucos médicos mencionam aos pacientes. Ela interfere diretamente na absorção de vitamina B12 no intestino, especificamente em uma parte chamada íleo, onde a B12 é absorvida. Estudos mostram que o uso prolongado de colchicina pode levar à deficiência de B12 ao longo do tempo, especialmente em pessoas que já têm outros fatores de risco. O problema é que a gota é uma condição crônica. Muitas pessoas precisam tomar colchicina por anos, às vezes décadas, para controlar as crises. E durante todo esse tempo, a absorção de B12 vai ficando cada vez mais prejudicada, sem que a pessoa perceba qualquer sintoma até que seja tarde. Se você usa colchicina regularmente, é fundamental conversar com seu médico sobre fazer exames de B12 pelo menos uma vez por ano. E se os níveis estiverem baixos ou no limite inferior, a suplementação deve começar imediatamente, antes que apareçam danos neurológicos irreversíveis. Outra coisa importante: mantenha uma alimentação rica em fontes naturais de B12. Ovos, peixes como salmão e sardinha, queijos, iogurte natural. Mas entenda que mesmo comendo bem, se o intestino não está absorvendo por causa do remédio, você vai precisar de suplementação adicional. Não ignore sintomas como cansaço persistente, dificuldade para caminhar, sensação de formigamento nos pés. Esses são sinais de alerta importantes. E lembre-se sempre, nunca pare a colchicina por conta própria. A gota precisa ser controlada. O que precisa é adicionar o cuidado com a B12. Converse abertamente com seu médico. Diga que você está preocupado com a absorção de vitaminas e que gostaria de monitorar isso regularmente. A informação é poder. Quando você sabe o que está acontecendo no seu corpo, pode tomar decisões inteligentes para proteger sua saúde a longo prazo. Medicamento número 4. Colestiramina e outros sequestrantes de ácido biliar. Esses remédios são usados para baixar o colesterol no sangue. Eles funcionam se ligando aos ácidos biliares no intestino e impedindo que sejam reabsorvidos. Isso força o corpo a usar colesterol para produzir novos ácidos biliares. O problema é que esses medicamentos não são seletivos. Eles se ligam a muitas coisas no intestino, incluindo vitaminas importantes como a B12. Quando a colestiramina se liga à B12, essa vitamina fica presa e é eliminada nas fezes, em vez de ser absorvida e usada pelo corpo. Estudos mostram que o uso prolongado de sequestrantes de ácido biliar pode levar a deficiências de várias vitaminas lipossolúveis e também de B12. E aqui está o detalhe que complica ainda mais. Muitas pessoas que tomam esses remédios
também tomam outros medicamentos para o coração ou diabetes. Quando você combina vários medicamentos que interferem na absorção de nutrientes, o efeito se multiplica. O risco de deficiência fica muito maior. Se você usa colestiramina ou remédios semelhantes, converse com seu médico sobre fazer exames regulares, não só de B12, mas também de outras vitaminas. E uma dica prática importante: tome seus suplementos vitamínicos pelo menos 4 horas antes ou 4 horas depois da colestiramina. Dessa forma, você evita que o remédio se ligue aos suplementos no intestino. As vitaminas têm chance de serem absorvidas antes ou depois. Mantenha uma alimentação variada e rica em nutrientes: ovos, peixes, carnes magras, vegetais de folhas verdes, frutas frescas todos os dias. Mas entenda que a alimentação sozinha pode não ser suficiente se o remédio está bloqueando a absorção. A suplementação orientada pode ser necessária. E preste atenção aos sinais do seu corpo. Cansaço excessivo, fraqueza muscular, dificuldade de concentração podem ser sinais de deficiências vitamínicas. O importante é não esperar os sintomas aparecerem. A prevenção através de exames regulares e suplementação quando necessária é sempre o melhor caminho. Medicamento número 5. Anticonvulsivantes, como fenitoína e fenobarbital. Esses remédios são usados para controlar epilepsia e convulsões. Eles funcionam estabilizando a atividade elétrica no cérebro e são essenciais para muitas pessoas que vivem com essas condições neurológicas. Mas o que poucos sabem é que esses medicamentos interferem no metabolismo de várias vitaminas, incluindo a vitamina B12, ao longo dos anos. O mecanismo não é totalmente compreendido, mas pesquisas mostram que o uso prolongado desses anticonvulsivantes reduz os níveis de B12 no organismo. E aqui está o problema mais sério. Pessoas que tomam anticonvulsivantes geralmente precisam tomar por toda a vida. Não é um tratamento temporário. Isso significa que a interferência na absorção e no metabolismo da B12 acontece continuamente, ano após ano, década após década. E como os sintomas da deficiência de B12 incluem problemas neurológicos, eles podem ser confundidos com os próprios sintomas da epilepsia ou com efeitos do remédio. Formigamento nas mãos e pés, dificuldade de equilíbrio, alterações de humor, problemas de memória. Tudo isso pode ser atribuído à condição neurológica de base. Mas pode ser simplesmente deficiência de B12, algo totalmente tratável e reversível se identificado a tempo, antes que cause danos permanentes. Se você usa fenitoína, fenobarbital ou outros anticonvulsivantes há mais de um ano, peça ao seu médico para medir seus níveis de B12 regularmente. E se os níveis estiverem baixos, comece a suplementação imediatamente. Não espere os sintomas aparecerem, porque alguns danos neurológicos podem se tornar irreversíveis. A suplementação oral em doses adequadas geralmente funciona bem. Em casos mais graves, pode ser necessária a aplicação de injeções de B12. E mantenha uma alimentação rica em fontes naturais da vitamina. Ovos, peixes, carnes, leite e derivados devem fazer parte da sua rotina diária. O mais importante é entender que você pode controlar perfeitamente a epilepsia e, ao mesmo tempo, proteger seus níveis de B12. As duas coisas não são excludentes. Medicamento número 6. Inibidores de bomba de prótons. Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Esses são os protetores de estômago mais usados no mundo. Provavelmente você conhece alguém que toma um desses todos os dias. Talvez você mesmo tome. Eles são prescritos para gastrite, refluxo, úlcera. O que esses remédios fazem é bloquear completamente a produção de ácido no estômago. E eles são muito eficazes nisso. Funcionam muito bem. Mas aqui está o problema que quase nenhum médico explica ao receitar. Sem ácido no estômago, a vitamina B12 não consegue ser absorvida dos alimentos. Lembra que a B12 vem presa às proteínas da carne, dos ovos, do leite? O ácido estomacal é que solta essa vitamina para que ela possa ser absorvida. Quando você toma omeprazol ou similares, o ácido desaparece e, junto com ele, desaparece sua capacidade de aproveitar a B12 da comida. Estudos mostram que pessoas que usam inibidores de bomba de prótons por mais de 2 anos têm risco significativamente aumentado de deficiência de B12. E o pior é que esses remédios são frequentemente prescritos para uso contínuo, por anos a fio, sem que o médico monitore os níveis de vitaminas. Se você toma omeprazol, pantoprazol ou esomeprazol há mais de 1 ano, você precisa pedir ao seu médico um exame de B12 sérica agora. E se os níveis estiverem baixos ou no limite inferior do normal,
comece a suplementação imediatamente. Não espere sintomas aparecerem. A forma sublingual de B12 é perfeita para quem usa esses medicamentos, porque a vitamina é absorvida diretamente pela boca, sem passar pelo estômago. Outra opção são as injeções de B12, que colocam a vitamina direto na corrente sanguínea. Seu médico pode orientar qual é a melhor opção para você. E converse francamente com seu médico sobre a real necessidade de continuar usando o inibidor de bomba de prótons indefinidamente. Às vezes, é possível reduzir a dose, ou trocar por um medicamento menos potente, ou até tratar a causa do refluxo, em vez de apenas bloquear o ácido. Medicamento número 7. Metformina. Este é o mais surpreendente de todos e provavelmente o que mais afeta pessoas depois dos 60 anos. A metformina é o remédio mais prescrito no mundo para diabetes tipo 2 e pré-diabetes. Milhões de pessoas tomam esse comprimido todos os dias. Ela é considerada segura, eficaz e está na lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde. Mas tem um efeito colateral pouco conhecido. A metformina bloqueia a absorção de vitamina B12 no intestino. Ela interfere em um processo dependente de cálcio que acontece no íleo. Estudos mostram que entre 10% e 30% das pessoas que usam metformina a longo prazo desenvolvem deficiência de B12. E aqui está o detalhe mais preocupante. Quanto maior a dose de metformina e quanto mais tempo você usa, maior o risco de deficiência. Muitas pessoas começam a tomar metformina aos 50, 60 anos e continuam pelo resto da vida. São décadas de uso contínuo. Durante todo esse tempo, a absorção de B12 vai ficando cada vez mais comprometida e os sintomas demoram anos para aparecer. Quando finalmente aparecem, cansaço extremo, formigamento nos pés, perda de equilíbrio, dificuldade de concentração, muita gente acha que é o diabetes piorando. Ou pensa que é a idade, que é normal sentir isso depois dos 60. Mas não é. É deficiência de B12, algo totalmente tratável. O mais grave é que a deficiência de B12 aumenta os níveis de homocisteína no sangue, e a homocisteína é um fator de risco para infarto e derrame. Então você está tomando metformina para proteger seu coração do diabetes, mas ao mesmo tempo pode estar criando outro risco cardiovascular pela deficiência de B12. Se você usa metformina, não importa há quanto tempo, peça ao seu médico um exame de B12 e também de homocisteína. É fundamental. E comece a suplementação de B12 de forma preventiva, mesmo que os níveis ainda estejam normais. A prevenção é sempre melhor que o tratamento. Mas antes de você colocar tudo isso em prática, precisa saber de algo muito importante que pode anular tudo o que você acabou de aprender. Existe um erro que quase todo mundo comete e que transforma uma situação controlável em um problema grave e às vezes irreversível. Muitas pessoas pensam assim: se eu como bastante carne, ovos, leite e queijo, estou protegido contra a deficiência de B12. Não importa que remédios eu tome. Mas isso é completamente falso. O problema não é a quantidade de B12 que você come, é a quantidade que seu corpo consegue absorver. Então, o que você deve fazer a partir de hoje? Primeiro, faça uma lista de todos os remédios que você toma regularmente, incluindo os de venda livre. Leve essa lista ao seu médico e pergunte diretamente: algum desses medicamentos interfere na absorção de vitamina B12? Peça um exame de B12 sérica. Se você usa qualquer um dos 7 medicamentos que vimos neste vídeo há mais de um ano, a suplementação preventiva de B12 pode ser necessária. E lembre-se sempre, nunca pare nenhum remédio por conta própria. A solução não é parar o tratamento, é adicionar o cuidado com a B12. Lembra daquela pessoa que tomou o remédio de manhã sem saber o que estava acontecendo por dentro? Agora você sabe. E saber é o primeiro passo para mudar. Se este vídeo trouxe algo novo para você, deixe seu like e compartilhe com alguém que você ama. Você vai notar que temos 2 vídeos na tela agora, e tenho certeza de que vai gostar de continuar cuidando da sua saúde com a gente. Um abraço e até breve.